Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Nós estamos no capítulo Juntos e Ajustados na Igreja Doméstica. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro, então? Justos e ajustados na Igreja Doméstica. Corpore sano. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34, 35. A igreja manifesta sua comunhão com Deus e entre os irmãos por meio da mutualidade. Comunhão se traduz também em mutualidade. Podemos afirmar que a mutualidade é a vida e o coração do ministério da igreja. A mutualidade, quando exercida segundo as Escrituras, fará com que a igreja caminhe unida e nesta união revele seu Redentor para a comunidade onde ela está inserida. Serve de modelo para os relacionamentos e uma nova dinâmica para os grupos sociais e para a própria sociedade. É nesse sentido que Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Mateus 5, de 13 a 16. Os ensinamentos de Jesus é que a ação daqueles que o conhecem e o receberam. João 1, 12. Tenham um viver diferente neste mundo. A esperança de Jesus é que esse viver influencie de tal forma o presente século que modifique o seu modo de viver. Os que testemunham essa vida poderão ser curados de seus mais variados males, quer sejam pessoais ou sociais, transformando o contexto do viver em um mais saudável. Esse processo pode estimular o desenvolvimento sadio da personalidade, ajudar as pessoas a enfrentar melhor as dificuldades da vida, os conflitos interiores e os exteriores, além de auxiliar os indivíduos em seus relacionamentos pessoais familiares, a encontrar alívio de seus problemas psicoemocionais e o perdão de suas culpas. Por isso, a atração de uma igreja está também na maneira como os irmãos se relacionam. Uma pessoa sempre optará por uma igreja que a recebe bem. Ninguém consegue ficar numa igreja onde não se estabelecem relacionamentos sadios, de amizade, amor, proteção, perdão, solidariedade e tantos mais sinônimos e adjetivos que possamos aderir ao conceito de corpo de Cristo. Precisamos combater a crise de comunhão na Igreja de Cristo, começando em nossa própria casa. O remédio para essa crise é a prática da mutualidade, com todos participando de modo feliz e eficiente dos ministérios da Igreja, tanto na extensa como da doméstica. Cada cristão praticando o seu dom espiritual, entre parênteses, exterior, evoluirá o fruto do Espírito, entre parênteses, interior, ao ponto de sermos conhecidos e reconhecidos como cristãos autênticos, de uma fé não fingida. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios 4, de 15 a 16.
Assim será se quisermos e deixarmos o Espírito Santo fluir em nossas vidas. Terminamos esse capítulo e agora nós vamos iniciar o último capítulo deste livro. Conclusão. E agora, para onde vamos? Como organizadores desse material, somos imensamente honrados por todos vocês que chegaram até aqui na leitura e nas avaliações desse trabalho. Por outro lado, sentimos-nos profundamente desafiados pela urgente necessidade de conscientização e implementação dessa proposta. Pessoalmente, me sinto como há 22 anos passados, quando acordei no primeiro domingo após nossa despedida da estrutura convencional de igreja a que estávamos ligados. Ao acordar de manhã, não tive a mesma sensação que experimentava em todos os domingos dos 25 anos anteriores. Imediatamente me veio a exclamação e a pergunta: e agora? Para onde vamos? O despertamento para a igreja doméstica é outro desafio. Acordar de manhã e ter a certeza que dormi na igreja. Então, o que concluímos? Concluímos o óbvio, que a igreja existe e funciona em diversas situações e sob diferentes condições, destacando-se duas, a igreja extensa e a igreja doméstica. E aqui reiteramos uma vez mais que a igreja, em muito dos seus vieses, antes de ser geral, precisa ser particular. Antes de ser genérica, precisa ser específica. Antes de ser aleatória, precisa ser doméstica. A igreja, antes de ser ad extra, precisa ser ad intra. Nosso desafio é progredir de uma conjectura de meros sentimentos ou teorias teológicas para uma realidade. Temos que entender e aceitar que o cerne dessa proposta é uma vida que emana a partir de uma maneira única e cheia de graça, em que o casamento cristão e a família desempenham suas funções orgânicas e seus papéis, como pais e mães, filhos e filhas, genros e noras, netos e netas, sogros e sogras e etc. Precisamos ter uma proativa intencionalidade em discernir o ministério da igreja em nossas casas e usufruir da presença do Senhor como centro de nossa igreja doméstica. Isso significa que é no contexto de família que seus membros primeiramente passam a conhecer Deus e aprendem a ter e a manter comunhão com Ele e a buscá-lo em uma vida de oração. Na igreja doméstica, temos a possibilidade de compartilhar nossas vidas e o ministério, face a face. Nesses ambientes, nós podemos encorajar uns aos outros e desenvolver o caráter cristão. Em igrejas domésticas, há de fato a oportunidade de experimentarmos a equidade como irmãos e irmãs, fruto da unidade interativa da justiça e da graça de Deus. Fundamentada nesse atributo de Deus, a família se edifica no amor e na graça de Deus. A vida solidária no ambiente doméstico torna-se uma realidade e todos podem edificar uns aos outros, confortar uns aos outros, encorajar uns aos outros e amar uns aos outros. As diferentes necessidades podem ser supridas e aqueles que têm mais podem compartilhar com aqueles que têm menos. Nessas comunidades, pessoas comuns se reúnem para compartilhar a morte e a ressurreição do Senhor, compartilhando suas próprias vidas em um ambiente aconchegante e acolhedor. Reunir como igreja doméstica é um desafio para nós que vivemos em uma sociedade individualista e autossuficiente. Esse tipo de igreja nos leva a viver como comunidade, como uma família independente. Viver a igreja doméstica em nossas casas facilita a vida de simplicidade requerida àqueles que piamente amam ao Senhor Jesus e se identificam com Ele. Ao mesmo tempo, esse estilo de vida nos lembra que estamos vivendo em uma nova comunidade, onde todas as barreiras e fronteiras, tais como barreiras étnicas, de gêneros e sociais, devem e podem ser superadas na unção e no poder do Espírito Santo. No contexto dessas igrejas domésticas, a ceia do Senhor torna-se uma refeição em família, quando todos têm a oportunidade de lembrar o nosso Senhor ressuscitado,
o verdadeiro anfitrião, que nos convida para sentar e comer com ele e seu Pai como irmãos e irmãs, em sua própria família, o povo de Deus. A igreja doméstica oferece, portanto, um vasto campo onde a família desenvolve os valores da mutualidade no tratamento de uns aos outros, como foi colocado. Ela é um ambiente onde cada participante pode ser trabalhado e aperfeiçoado para se ajustar bem no trabalho, na igreja extensa e no mundo em geral. Nossa ênfase na igreja doméstica não deve enfraquecer ou diminuir o significado e relevância da igreja grande ou extensa, pois a igreja grande ou extensa, em termos de segmento de uma representação em particular numa cidade, assume uma importância enorme e goza de sustentabilidade bíblica. A primeira igreja de que temos notícia no Novo Testamento já começou grande, em Atos 2:41 lemos: Então, os que lhe aceitarem a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pouco depois, o número dos discípulos cresceu para 5.000. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Quando uma igreja é viva, ela cresce e se expressa, como diz em Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Cremos que quando Deus está intencionalmente presente num ministério, em uma coisa ele se compraz, fazer crescer, como narrado em Atos 11:21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Nós vamos continuar com a igreja extensa, porém, essa deve ser validada e autenticada pela fé experimentada na igreja doméstica. Dessa forma, nos propomos a manter e desenvolver ainda mais a nossa igreja doméstica, onde temos nosso oikos, quer dizer, o grupo de pessoas que formam o nosso mundo de relacionamentos. Com essas pessoas, nossa interação é íntima e intensa. À medida que as pessoas do meu oikos vai atuando e fazendo novos relacionamentos e aderindo à prática da igreja em casa, consequentemente fazem com que a igreja extensa cresça mais e mais. A existência e funcionamento da igreja nessas duas dimensões, doméstica e extensa, expressa a própria existência de Deus, em seus atributos de imanência e transcendência. Tanto na igreja doméstica como na extensa, servimos a Deus, não de acordo com nossa preferência, mas conforme esses atributos descritos no texto de Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos contritos e vivificar o coração dos contritos. A igreja doméstica é um ambiente próprio para o abatido e contrido ser ministrado pelo Deus, imanente à igreja extensa nas reuniões maiores e celebrações. É um ótimo lugar para o Deus transcendente ser adorado e louvado. Portanto, amados leitores, reafirmamos que não estamos propondo um abandono da igreja extensa, mas sim o fortalecimento da igreja doméstica, sobretudo trazendo conscientização a todas as famílias de que é em nossas casas e suas extensões, tais como carro, supermercado, trabalho, lazer e até na igreja, onde somos chamados a viver a vida cristã, no termos de Hebreus 10:24. Em reconhecimento por tudo quanto ele fez por nós, suplantemos uns aos outros em ser prestativos, em sermos bondosos um para com os outros e em fazer o bem. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Que o Senhor nos abençoe e aprofunde a nossa compreensão a respeito do seu propósito para a sua igreja, a fim de vivermos de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo, a qual fomos chamados. Dessa forma, terminamos a leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Me conta aqui nos comentários
o que você achou desse livro, o que mais lhe tocou nesse livro, o que ele despertou em você. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a próxima!